Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 48. Diz assim: E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Eu vou ler e vocês repetem. E muitos o repreendiam. Mais bonito. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Curva a sua cabeça e vamos falar com Deus. Espírito Santo, Senhor Jesus, Pai querido, que esse altar nessa noite seja um lugar de cura, um lugar de transformação, um lugar onde transmite, Senhor, a Tua presença, o Teu poder restaurador na vida de cada pessoa que entrou na Tua casa. Faz algo novo aqui entre nós, renova a fé, aviva aqueles que estão cansados e aqueles que talvez ainda não conheçam a Tua palavra, o Teu amor, a Tua presença que é tão maravilhosa aqui nesse lugar, possa estar nessa noite se abrindo a Ti. Que é o mais duro coração que talvez tenha entrado aqui por conta de tantas questões da vida, dificuldades, problemas, e acabam se endurecendo, ó Pai, para o Teu amor e para a Tua graça. Que nesta noite, Senhor, eles recebam realmente o dom da Tua presença, do Teu amor e da Tua paz dentro de si. Cuida de cada um aqui, fala conosco agora do jeito que Tu queres, assim como Tu queres, e aquilo que Tu queres, ó Pai. Pois assim nós oramos, em nome de Jesus. O povo de Deus diga amém. Graças a Deus. Aplauda ao Senhor mais uma vez, bem bonito. Amém. Vamos começar do 46. É uma passagem bem conhecida. Então vamos ver o que o Senhor ainda tem mais, né, para falar nesta palavra que você certamente já conhece. Amém? Depois chegaram a Jericó, e ao sair ele de Jericó, parece que é bem rápido, né? Parece que Jesus chega e logo vai embora. Parece que ele não toma ali muito tempo. Diz a palavra que chegaram e logo saíram. Diga assim: chegaram e logo saíram. Ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão. Digam, grande multidão. Estava sentado junto do caminho um mendigo cego, Bartimeu, filho de Timeu. Amém? Primeira coisa que a gente pode tirar desse texto, não é? É que aquele era um momento de oportunidade. Não sei se você já falou com a pessoa que está do seu lado, olhe para ela, dá uma boa noite, dá um sorriso, diga assim: seja bem-vindo à Contemporânea, que o Senhor possa falar contigo nessa noite. E diga assim: aquele era um momento de oportunidade para ela. Fala aí. Aquele era um momento de oportunidade. Jesus estava passando por aquele lugar e não tomaria ali muito tempo. E você sabe que é muito importante que você reconheça o momento em que Jesus está te visitando. Jesus estava ali passando, e quem aproveitasse receberia a bênção, receberia o mover de Deus, receberia o toque da mão do Senhor através do seu Filho Jesus. É preciso que a gente perceba a presença de Jesus antes que Ele vá.
deixa aí em Marcos 10, 46. E vai lá em Lucas 19, 41. Mateus, Marcos, Lucas 19, 41. Momento em que Jesus também chora, não é? Amém? E quando chegou perto e viu a cidade, chorou sobre ela. Por que Jesus chorou sobre ela? Porque Jesus chorou sobre Jerusalém, dizendo: ah, se tu conhecesses, ao menos neste dia, o que te poderia trazer paz, mas agora está encoberto aos teus olhos. Jesus chorou porque aquela cidade de Jerusalém não tinha reconhecido a oportunidade que estava lhe sendo dada de ser abençoada. E a gente vê nessa história algumas pessoas querendo ser abençoadas, né? Uma multidão querendo ser abençoada junto com aquele homem, aquele cego Bartimeu. E aí a gente começa a pensar, será que eles entenderam isso? Eles entenderam por que eles não foram abençoados? Eles sabiam que ali estava sendo dada uma grande oportunidade de bênção para eles. Era o tempo da visitação de Deus, era o tempo da visitação de Jesus. E será que você tem entendido isso na sua vida? Será que você tem entendido a oportunidade que Deus tem te dado de receber a visitação dEle, o mover dEle na sua vida, na sua história, nas suas coisas? Como é que você tem andado? Você tem andado como uma multidão que só fica ao lado de Jesus, mas não consegue viver nada? Ou aquele que realmente é transformado por Jesus, aquele que realmente é tocado por Jesus, aquele que realmente é ouvido por Jesus? E se nós fôssemos dar um título a essa mensagem, seria aquele a quem Jesus ouve. E é muito bom quando a gente entende e percebe que Jesus está nos ouvindo e automaticamente está atendendo uma ação, uma situação nossa. E ali estava aquele homem, aquele mendigo, assentado, não no caminho, mas onde? Junto do caminho, né? Talvez ele quisesse até estar no caminho, e talvez caminhando com Jesus, mas ele não conseguia, por aquele problema que ele tinha. Mas tinha uma multidão com Jesus, e ele era obrigado a ficar à margem, estava numa linha, não é, tênue. Jesus passava e ele sabia que a linha, não é, havia uma linha que o dividia do caminho, que ele não estava ainda vivendo aquilo tudo que poderia, porque havia algo ainda na vida dele. E lá em Marcos 10, 47, volta para lá, este quando ouviu que era quem? Que era Jesus. Vocês não deixaram lá marcado? Não, deixa lá marcado. E este quando ouviu que era Jesus, o Nazareno, quando ele percebeu, peraí, Jesus está aqui, Jesus está passando por aqui, peraí. Ele teve um estalo, não é, que outros não tiveram. Peraí, Jesus está aqui nesse lugar? Gente, é minha oportunidade. Minha vida toda eu passei aqui, à margem. Agora eu posso estar com o Senhor, o Todo-Poderoso. E é isso que ele diz logo. Enquanto todo mundo conhecia Jesus como Nazareno, ele começa a chamar dizendo: Jesus, filho de Davi, tem o quê? Tem compaixão de mim. O pedido daquele homem foi diferente. O pedido de Bartimeu foi diferente. E olha que todo mundo estava ao lado de Jesus. Todo mundo ali estava fazendo o que? Pedindo. Ali tinham pessoas com problemas de saúde, ali tinham pessoas que tinham sido abandonadas de repente por um familiar, ou pelo companheiro, ou pela esposa, ou pelo esposo. Tinha um filho que tinha ido embora de casa, alguém que tinha se envolvido numa situação muito difícil. Ali muitos clamavam por alguma coisa, não é? Queriam um suprimento, algo que acontecesse, uma porta de emprego a ser aberta, uma oportunidade
de abandonar, né, aquela miséria espiritual que na verdade todo mundo ali estava. Não era só aquele homem mendigo que vivia da prática da mendicância, mas ali tinham outras pessoas também que comiam de migalhas, que viviam do favor, das esmolas que caíam, que entregavam. E quantos de nós não temos vivido, não é, de esmolas, não é? Alguém que precisa dar um favor, um pequeno favor todos os dias para nós, para alguma coisa, para a gente poder ficar melhor. E ali todo mundo pedindo. E o que ele diz? Jesus, filho de Davi, tem o quê? Misericórdia, misericórdia de mim, na palavra grega, não é? Compaixão, misericórdia, tem um sentido assim bem profundo. Ele queria que Jesus pudesse se compadecer realmente daquela dor que ele estava sentindo, né? Ele se abriu para a pessoa certa, ele falou aquilo que estava lá dentro, pelo amor de Deus, né? Senhor, veja a minha dor, veja o que eu estou sentindo nessa noite, nesse dia, nessa tarde. Era um homem que, por mais que fosse cego, enxergava mais do que os outros, é ou não é? Enxergava uma oportunidade. Todos tinham visão, mas um cego enxerga uma oportunidade. Um cego enxerga uma oportunidade vinda do céu. Enquanto tantos outros estavam lá do lado e nada podiam fazer. E nada conseguiam fazer para receberem aquela graça de Jesus. E aí, no versículo 48, muitos faziam o quê? O repreendiam para que se calasse. Por que o grito dele incomodava tanto? Por que o clamor de um homem incomodava tanto? E aí eles repreendiam, mas ele fazia o quê? Clamava ainda mais. Filho de Davi, tem o quê? Compaixão de mim. Vamos imaginar, não é? Jesus vindo, uma multidão com ele, e aí aquele cego que estava junto do caminho, próximo ao caminho, começa a gritar, e ele incomoda tanto, que aquelas pessoas que estavam com Jesus, olha só que profundo, não é? Aquelas pessoas que estavam com Jesus, esquecem Jesus, e vão fazer o quê? Vão lá para onde estava quem? O cego. Cala a boca, cego. Eles deixam Jesus. Eles que eram seguidores de Jesus, deixam o mestre para poder calar quem estava pedindo o quê? Misericórdia. Parece uma coisa de louco, né? Mas eu quero pedir perdão a você, porque infelizmente muitas pessoas que estão perto de Jesus, discípulos de Jesus, estão atrapalhando você de receber a bênção. Muitas pessoas tinham que ser referencial para você e não são. Muitas pessoas estão no altar, próximo a Jesus, bem pertinho de Jesus, mas sendo uma vergonha para o teu começo de história com Jesus. Infelizmente isso acontece até na nossa igreja. Pessoas que eram para ser canal, para abençoar a sua vida, estão saindo de perto de Jesus para fazer você o quê? Não receber a sua bênção. E aí, acabam vivendo histórias que não deviam estar vivendo, fazendo coisas que não deviam estar fazendo, não entendendo a responsabilidade de estarem do lado do mestre, não é? Mas vejam que eles mesmos acabam não vivendo aquilo tudo que deveriam viver. Eles mesmos não são reconhecidos e não são tocados por Deus. E eu creio que Deus trabalha com cada um e vai agir com cada um de uma forma muito peculiar que tem que fazer, ou o que ele faz mesmo. Mas esse cego, esse homem que enxergava tanto, amém? Você quer que ele enxergava? Porque quem quer a bênção enxerga, viu? Tinha uma multidão, mas ele enxergava, amém?
Tinha gente atrapalhando, mas ele conseguia enxergar, ele tinha foco onde? Na bênção. E diz a palavra que mais repreendiam, mais o que ele fazia? Mais o quê? Mais ele gritava. Mais ele pedia: Jesus, filho de Davi, tem o quê? Misericórdia, tem compaixão de mim, Senhor. Mais pediam para que ele se calasse, mais pessoas iam até ele, tentando impedir que ele não vivesse aquela bênção, mais ele fazia o quê? Mais ele clamava. E aí eu queria muito que você aprendesse isso com ele hoje. É que você não depende de pessoas para chegar até Jesus, amém? O teu foco, o teu referencial tem que ser Jesus. Ainda que alguém atrapalhe, você tem que estar o quê? Com Jesus. Tem gente que faz o contrário, né? Ah, o irmão pecou, eu vou fazer igual, já que o outro peca, não é? Não é assim? Ah, não, imagina, todo mundo faz, eu vou lá e faço também. É ou não é assim? Ah, já soube de 5 que faz a mesma coisa, então eu também vou fazer a mesma coisa. Ah, minha língua é um pouquinho grande, mas você sabe. Vai ver a língua do irmão fulano de tal. E às vezes a gente vem perdendo as nossas bênçãos, porque a gente não consegue entender que Deus trata você do jeito que você se dirige a Ele. Você sabe que é até uma pergunta teológica, né? Às vezes se pergunta muito, por que Deus escolheu Abraão? Por que Deus escolheu Jacó e não Esaú? Por que Deus escolheu Davi, né, depois de ter pecado e feito tantas coisas? Jacó também aprontou tanto. E aí vem aquela pergunta, né? Será que Deus ama mais umas pessoas em detrimento da outra? Talvez a melhor resposta, ou a resposta que a gente tem que dar é como essas pessoas amaram a Deus. E como você ama a Deus faz toda a diferença na sua vida. Como você chega para Deus faz toda a diferença na sua vida. E não é porque Deus escolheu uma pessoa em detrimento da outra, ou fez umas mais especiais do que a outra. Foi a forma como eles se achegaram e foram até Jesus. Jesus não, né? Deus, né? Deixou lá registrado. No livro de Samuel, não precisa abrir lá não. 1 Samuel 2:30, na última parte. Porque aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão desmerecidos. Os que me honram, o que eu farei? Eu honrarei também. Você está sendo fiel a Deus? Deus se compromete a ser fiel a você. Você está na luta e tem gente atrapalhando você de chegar-se a Jesus. Deus, Ele está vendo todas as coisas. Ele vai ser fiel a você. Você crê nisso? Honra o Senhor e Ele te honrará. Faz aquilo que Deus tem tocado no teu coração e Deus será fiel a você. E aí você vai ser mais um Jacó, não é? Mais um Abraão, mais um Davi. Pense em como você tem se chegado a Deus. Pense na sua história. Pense se você quer realmente deixar essa situação de sair de perto do caminho ou da beira da estrada para estar com Jesus. Amém? Versículo 48. Muitos o repreendiam, mas ele fazia o que? Jesus, filho de Davi, ele grita mais. E eu te pergunto, você tem desistido pelo que tem te falado? Você tem desistido pelo que você tem visto? Você tem desistido porque as pessoas, porque as situações estão chegando para você e falando, ó, fica quieto, cala a boca. E aí eu te pergunto também uma coisa, quando Jesus ouviu ou atendeu aquele homem?
Foi na primeira vez? Foi na primeira vez? Não. E por que Jesus não atendeu aquele homem na primeira vez? Pergunta para o irmão que está do seu lado, dá um sorriso, mais um sorriso, né? Por que Jesus não atendeu ele na primeira vez? Por quê? Ele não podia ter atendido na primeira vez? Mas por que Jesus não quis atender? Para saber se ele ia desistir. Por causa daquele primeiro irmão que fosse falar para ele: cala a boca, hein? Jesus queria ver se ele ia calar a boca. E eu quero dizer, muitas vezes você tem se calado e tem deixado de clamar a Jesus porque você acha que Deus não te ouviu da primeira vez, mas Ele fala para você nessa noite: receba isso na sua vida. É para você clamar a segunda vez e a terceira vez. Se você tiver que vir aqui o mês inteiro para clamar, você vai clamar. Se você tiver que, clamar uma noite inteira, você vai pedir até Deus parar e te atender. E aí acontece algo tremendo aqui nessa passagem. Uma das coisas mais hilárias, que parece até que Jesus, ou parece não, Jesus sabia tudo que estava acontecendo, quem estava fazendo as coisas. E olha só no versículo 49, parou, pois, Jesus e disse o quê? Chamai-o. E chamaram o cego dizendo-lhe, olha só, tem o quê? Tem bom ânimo, levanta-te, ele o quê? Te chama. Não é hilário isso? Quem foram essas pessoas que foram chamar? Foram as mesmas que mandaram ele o quê? Escalar. Mas o que Jesus faz? Não, peraí. Chamou um por um, né? Vem cá. Ele sabia que ele tinha mandado ele escalar. Vai lá e fala para ele ter bom ânimo. Você quer que Deus pode usar uma pessoa que foi, às vezes, uma pedra de tropeço para você? Deus, Ele pode. E às vezes Ele vai fazer essa pessoa ser bênção para você. Para você entender a misericórdia dEle. A mesma pessoa que foi lá, mandou calar a boca, disse que ele não prestava para nada. Você é um lixo, está aí no meio do caminho. É um mendigo. Quer uma moeda? Toma aí uma moeda, eu jogo aí, você cala sua boca, porque eu quero a minha bênção. Às vezes a gente se atropela, né? A gente quer tantas coisas que a gente acaba atropelando, né? Mas Jesus fala, não, você mesmo que falou, você vai lá agora e vai mandar ele dizer, vai falar para ele, ó, você precisa ter bom ânimo, porque Jesus está te chamando agora. Eu quero profetizar isso na sua vida. Jesus está te chamando agora, porque Ele vai te abençoar nessa noite. Tem bom ânimo, levanta-te, Ele o quê? Te chama. E ele era uma pessoa decidida, né? Ele sabia o que ele queria. E eu te pergunto, você sabe o que você quer nessa noite? O que você quer da sua vida? Você veio aqui num culto, para quê? Quando a gente quer uma coisa, a gente quer mesmo. Existem decisões que a gente precisa tomar na vida, que a gente não pode mais voltar atrás, sabia? E Deus gosta muito disso. De pessoas decididas. Eu falo muito isso, né? Se eu disser, é desse jeito, eu posso perder, eu posso ter um prejuízo, mas eu vou até o fim. Até em questão de trabalho. E Deus sabe que eu sou assim até com Ele. Se eu falar, eu vou fazer desse jeito, eu vou até o final desse jeito. E às vezes o que falta na sua vida é esse desprendimento para fazer do jeito que Deus quer. Fala, Deus, é isso que tu queres? Então, eis-me aqui. Que olha só como é que ele faz. Nisto, lançando de si o que? A sua capa. Já ministrei sobre isso. Você sabe que não era todo mundo que podia mendigar na rua, né? Tinha que ter uma autorização do governo romano. E aí a pessoa usava uma capa com uma marca, né? Então ela podia. Imagina todo mundo se fazer de especial ou alguma coisa, poder ficar pedindo dinheiro, né? Não trabalhar ou uma outra coisa. E ainda a pessoa ainda pagava
impostos a Roma, viu? Aquele trabalho que ela estava ali, ela precisava. Né? Olha só que coisa, né? E ele estava ali, e a primeira coisa que ele se desprende, que ele joga fora, é a capa dele. A capa, o pastor Fábio que sabe ensinar bem, eu não sirvo muito para isso não. Não tenho essa veia artística igual ele tem. Ele estava lá, a vida toda ele passou se protegendo daquela capa, protegia do frio, protegia dos oportunismos, né? Então ele ficava com aquilo lá e ali a pessoa ia depositando as moedinhas, né? E aí chegava um, se compadecia. Tem gente que é uma vítima. Fica a vida toda se vitimando. Ah, fizeram assim, me colocaram aqui, a vida não me deu uma outra oportunidade para eu mudar isso. E essa capa representa tudo isso. São as moedinhas que todo dia alguém vem e coloca. E aquela moedinha serve para você comprar o seu pão, para você viver o seu dia, para você não morrer. É naquela capa que você chora, aquela capa que esconde você, aquela capa que coloca uma fantasia, não é? Coloca uma alegoria em cima de você. E ali você é aquela vítima, né? Aquele pobre homem, aquele pobre mendigo. Ali as pessoas sentem pena de você, porque só por pena a pessoa fazia aquilo. E eu quero dizer, existem pessoas que a vida inteira escolhem ser vítimas. Ah, porque eu nasci assim. Imagina, por que eu não nasci igual meu irmão, né? Meu irmão joga bola, meu irmão faz isso, tem mais o quê, né? Vou ficar quieto, né? E aí às vezes a gente fica se vitimando a vida inteira. Mas hoje Jesus manda você lançar fora a sua capa. Deus tem te dado muitas oportunidades que estão naquela porta ali para fora. Você recebe aqui a bênção, mas a tua oportunidade está ali fora. Muita coisa Deus pode fazer na sua vida, mas primeiro você vai ter que fazer isso aqui, ó. Jogar fora a sua capa. Sua capa onde você se esconde, ou esconde a sua mentira, esconde a sua miséria interior, a sua vida onde você fica implorando um favor para os outros, onde todo mundo tem que chorar, porque você tem que sentir a sua dor. Tem gente que faz isso, companheiro, né? O pastor Fábio disse que eu não posso ver ele dormindo, ou então fazer quieto, porque eu quero perturbá-lo, né? Mas sabe que tem companheiro que não pode ver o outro realmente em paz. Chega no trabalho, não pode ver ninguém em paz, né? Aquela necessidade de atrapalhar, de perturbar. Aquela necessidade de ser doente a vida inteira. E até quando você vai ser doente? Porque Jesus hoje manda você se levantar e ter com Ele. E Ele não pensou duas vezes. Ele podia guardar a capa, não é? Mas Ele lançou fora de si. E hoje Jesus fala para você, lança fora de si essa capa. Você não precisa mais mendigar, você não precisa mais do amor dos outros, você não precisa mais daquilo que os outros podem te oferecer. Deus tem muitas coisas para te oferecer, Deus tem o melhor para te oferecer. É dele que vem a tua resposta, vem as tuas necessidades. Em Jesus elas são todas supridas. Aí, fizeram isso comigo, abusaram de mim quando eu era pequeno. Nunca ninguém me valorizou. Não tive a oportunidade de estudar. Vai trabalhar de outro jeito. Vai fazer aquilo que você pode. Porque Deus vai ser contigo em nome de Jesus. Ele lançou e de um salto levantou-se e foi ter com quem? Com Jesus. E Jesus, para ter certeza daquilo que ele queria, e hoje ele quer ter certeza daquilo que você quer, o que ele perguntou? O que ele perguntou? O que você quer que eu faça? Você quer mesmo? Você quer mesmo sair dessa vida? Ou
você quer continuar tendo desculpa para poder ser o pobre coitado? Ah, pastor, minha família foi muito desestruturada. Ora, tem uma família que vai ser bênção em Jesus. Amém? Você não precisa do modelo de ninguém. Você pode seguir a Jesus e ser o modelo. Amém? Porque o teu modelo é Jesus. Ah, tudo aconteceu, né? Hoje tudo se explica, não é? Eu já falei isso aqui, a gente faz muita terapia junto com as crianças, né? Porque a gente tem que levá-los para poder fazer terapia, não é? E eu lembro uma vez, a terapeuta falou para a gente assim, olha, não deixe as crianças se vitimarem. Se fazerem de vítima. Ah, coitado, sabe por que ele faz isso? É porque eles sofreram. Não. Em nome de Jesus, você não precisa fazer nada porque você sofreu lá atrás. Você tem que ser uma bênção, amém? Diga assim, eu sou uma bênção, eu sou restaurado por Deus. Eu tenho uma mente santa, eu tenho um corpo santo, eu sou separado por Deus. O Senhor Jesus me comprou. E por isso eu posso ser uma bênção, eu sou uma bênção. Sabe por quê? Às vezes a sociedade lança pra gente que você tem a mente destruída, que você é um perturbado, você é um... Eu sei que nem todo mundo aqui é normal, né? Eu também não sou muito normal, não. A palavra de Deus diz que Ele escolheu os loucos, né? Deus escolheu as coisas loucas desse mundo. Eu sou um desses, né? Porque eu amo a Jesus de uma forma assim que você não tem ideia. Graças a Deus por isso. Eu estou falando dessa loucura que te oprime todos os dias, que faz você viver uma vida, sabe, de miséria, de perturbação. E o Senhor queria libertá-lo daquilo, e Ele pergunta, o que queres que eu te faça? Respondeu o cego, mestre, que eu o quê? Que eu vejo. E olha só que coisa linda, né? Vai, a tua fé o quê? Só estenda a mão para cá. Quero profetizar algo na sua vida. Vai, a tua fé te salvou. Aquilo que você está pedindo hoje, vai, a tua fé está te salvando, está te libertando. Você crê nisso? Então aplauda ao Senhor, porque a tua fé está te salvando. Vai, a tua fé está te salvando. E foi quando ele foi, olha só, foi quando ele foi, ó, e imediatamente recuperou a vista e foi seguindo pelo caminho. Quando ele foi, quando ele recebeu aquela palavra, ele começou a enxergar. Ele começou a viver a liberdade que ele tinha em Jesus. Começou a viver aquele reencontro com Deus, com aquilo que é santo. Dali ele começou a ter uma nova vida, uma nova história. Ele teve que aprender tantas coisas, e a gente aprende isso na nossa caminhada com Deus. Todo dia a gente vai ter que aprender um pouco. Aquele dia ele começou a fazer o ID na vida dele, ele se batizou, ele foi um seguidor de Jesus. Aquele dia ele viu que ele não era nada mais em Jesus, ele podia ser aquilo que Deus o tinha constituído para ser, que ele não precisava mais mendigar, que ele não precisava viver uma vida onde precisava dos favores dos outros. Deus não quer te fazer vivendo do favor de ninguém. Deus quer te dar liberdade, te dar unção para você poder fazer, conquistar aquilo que você precisa. Mas tem uma decisão que tem que ser sua, e é largar essa capa, e é largar essa vida de miséria para se encontrar com Jesus.